Dali, gurizada, Rádio 2x5 na área. Eu sou Marcel Moreira, estou com meus camaradas Matheus Palilo. Boa noite, galera. Vamos que vamos. Semifinal do Gauchão é o Inter. E Raoni Moreto. E aí, boa noite, gurizada. E aqui hoje, ó, a camisetinha, essa aqui de 2006. Caiu a bandeira do Colorado ali, foda-se, vamos assim mesmo. Camisetinha de 2006, usada pelo Klemer, usada pelo Renan também. Eu acho que o Renan usava mais essa cinza aqui. E hoje a pauta é goleiro, velho. Goleiro, a pauta é quente. A gente teve nessa semana aí o Colorado goleou o fortíssimo Esportivo, né? E contamos com uma falha, né? Uma suposta falha. Haverá debate sobre o assunto. E antes, então, de entrar nessa pauta, goleiro, né? A gente está nessa dúvida. Tem gente que é mais partidário do Kehler, tem gente que é mais partidário do John, tem gente que acha que a gente tem que trazer um outro cara, botar o terceiro goleiro, sei lá eu. Mas vamos passar pela semana aí que teve essa vitória para o Esportivo. E quem estava no Beira-Rio é sempre ele, Matheus Palilo. E aí, cara, como é que foi o jogo? Cara, primeiro foi um susto, né? Ali o Colorado tomar aquele gol ali no primeiro, quase no início do jogo. Teve uma primeira bola que até o John pegou bem, depois ele meio que, cara, acho que é muito de despreparo mesmo, de estar muito tempo sem jogar. Acho que é um risco também foi isso, né? De botar o John já num jogo próximo das semis. E claro que tem a lesão, né, do Kehler de ter perdido os dentes lá no Grenal, mas e dá para ver que foi também um lance de qualidade do jogador esportivo, que, cara, se tu for ver o lance, é um típico lance que ele ia dar de chapa, mas ele, cara, do nada ele dá-lhe uma bicuda e o goleiro aceitou mesmo, foi um frangão, mas depois foi segurança, foi bom da reação do time. E de ponto, daí só para ser mais breve, assim, o ponto bom foi ver o Wanderson jogar bola, né, que, cara, depois da renovação dele aí, da contratação dele, na verdade, né, ele não tinha jogado absolutamente nada, no Grenal ele jogou médio, e agora ele jogou super bem, participou praticamente de todos os gols, e acho que o Maurício aparecendo, Alan Patrick também, então acho que é uma coisa positiva. Claro que o Esportivo é um dos piores times do campeonato, acho que foi pior, foi rebaixado, né, junto com a Aimoré, mas acho que é positivo, que é isso, que é para jogar contra time ruim tem que golear, tem que ganhar, e se fosse 7 não seria nenhum absurdo, mas é isso aí. Acho que ponto também da torcida, que para variar, né, 1 minuto, 2 minutos de jogo já estava vaiando depois do gol, mas acontece, é isso aí, depois de uma derrota. Principalmente depois de perder pro Grenal. O Raulito concorda? Foi um piruzaço mesmo, cara? Cara, achei que o goleiro falhou, né, nos últimos 2 jogos, então 2 falhas de goleiro, acho meio preocupante. Pra mim, o jogo não conta nada, o Esportivo é péssimo. Quem perde Grenal não tem moral nenhuma para golear o Esportivo e ganhar aplauso. Então, pra mim, isso aí ficou a falha do goleiro, meio preocupante. E o alemão, quando joga, faz gol, né? Então. E o primeiro tempo do Luiz Adriano te agradou, cara? Achei que ele jogou legal, ele tá se movimentando bem. Achei que ele se movimentou bem no Grenal também. Foi legal o momento ali de fazer o gol e tal. É isso aí, acho que o Luiz Adriano vai ser útil, né? Vai ser útil, o alemão também é um jogador útil. Agora fica essa discussão do goleiro aí, qual que vai ser, quem que vai jogar, porque 2 falhas em 2 jogos. Vamos ver, vamos torcer para pelo menos um deles parar de falhar e né, se afirmar. Gurizada, um ponto importante, velho. Luiz Adriano, bonita foto, acho que o Max também tirou, acho que o Inter também tirou uma foto ali do Luiz Adriano com o pai, com o irmão ali, comemorando, mandando beijo um pro outro ali. Cara, do caralho aquela cena, e mais do caralho, velho. Cara, eu estacionei no estacionamento Beira-Rio ao lado do seu Adriano, e, cara, ele estacionou na área normal, onde todo mundo estaciona, e, cara, chegou o segurança do Esporte Clube Internacional falando pra ele, cara, agora tu não precisa mais estacionar aqui, que, né, teu filho agora é jogador, pode estacionar onde os jogadores estacionam. O cara, não, meu, cara, meu lugar é aqui, estaciona aqui. É nosso, né? Cara, é nosso. Muito bacana, mas é mais dessa que, pô, é do caralho mesmo. Eu gostei muito do Luiz Adriano, achei a movimentação dele interessante, ele se posicionando na hora do cruzamento, até o Wanderson muito elogiado. Para mim, teve um lance que me irritou profundamente, que foi um lance que ele podia rolar a bola para o Luiz Adriano fazer o primeiro gol. Eu acho que o Wanderson falta, às vezes, ser um cara mais colaborativo, ele tem bola no corpo, mas às vezes eu acho que falta ele jogar pro time. Mas assim, até para a gente não se estender muito nessas pausas da semana, depois vai ter jogo contra o Caxias, a semifinal, mas a gente também teve um debate essa semana, está começando a ficar mais acalorado o debate sobre a questão das ligas, né? Eu acho que vale a pena a gente pontuar, o Inter está de um lado, o Grêmio está do outro, uma série de discussões. Acredito que isso aí vale uma pauta específica para isso, de repente a gente até trazer alguém que se debruçou sobre o assunto, mas aí, Palheiro, quer falar alguma coisa a respeito, cara? O que tu tá achando disso aí? O meu ponto, cara, hoje eu vi o presidente falar na Rádio Grenal,
falou com o REC hoje no dia 14/3, né, que é o dia que a gente está gravando. Achei que ele pontuou algumas coisas interessantes e para mim o ponto principal, a Libra é do Sveiter, onde o Sveiter estiver, eu vou estar contra. Mas acho que não é só isso, né, cara? Mas esse canalha foi o canalha que nos tirou o campeonato de 2005, né, junto de outros canalhas, mas foi no canetaço. Mas o ponto que eu queria falar mesmo é a questão o único erro foi ter essa reunião sem ter nada definido, não tinha nenhum documento ainda traduzido, ele foi traduzido na hora, mas agora ter uma comissão, né, tendo alguns responsáveis, eu acho que aí sim foi uma decisão acertada, então não precisava ter aquela reunião para decidir isso, poderia ter sido decidido já antes, e aí depois a reunião, né? Exatamente, acho que não precisava de toda essa função, acho que agora pode andar, eu acho que é isso, meu, acho que é ver o melhor caminho, né? E ver o melhor caminho que pode ser para o Esporte Clube Internacional. Algum parecer a respeito, Raul? Ou vamos para a pauta? Cara, só dizer que o Inter tem que ser o centro do seu próprio universo, né? A gente vai aí no futuro trazer aí o Froner como convidado aí numa pauta de folclore, mística e tal. Acho que o Inter tem que ser o centro do seu próprio universo, ele não pode aceitar e assinar uma liga onde a divisão de dinheiro é desigual, onde o Flamengo e o Corinthians ganham muito mais, ou quem seja quem for, porque o Inter é um dos clubes mais importantes do futebol brasileiro, para mim é um dos 3, 4 grandes maiores, então a gente não pode aceitar nada menos que isso, e é isso aí, tá ligado? Se a Libra é a espanholização do futebol brasileiro, o Inter tem que estar do lado contrário disso aí. Nem entro no mérito do Sveiter, acho que canalha por canalha, né? O futebol brasileiro tá cheio de tudo que é lado, mas eu concordo, acho que é mais um atenuante para a situação, um agravante, né? E para ficar do outro lado, daí a gente precisa ver certinho e estudar a questão, mas para mim o Inter tem que ser o centro do seu próprio universo e não poderia entrar nesse rolê errado aí. Sensacional, eu acho que é isso aí, por isso mesmo, por esse caminho mesmo, assim, a gente tem ainda as informações muito resumidas, acho que vale a pena a gente debruçar sobre o assunto, trazer alguém de repente que está mais por dentro, mas com as informações prévias, eu acho que o Inter está tomando o caminho certo, eu acho que o presidente, quando fala, ele está muito bem amparado, a confiança de ter um mandatário ali que sabe o que está fazendo, está preocupado com o clube, sabe que é uma decisão que vai importar para as próximas décadas. Mas vamos à pauta, então. A nossa tão quente, tão esperada pauta, depois do sucesso imenso, quando a gente falou bastante sobre o centroavante do Internacional, agora chegou ao extremo oposto, né? Aquele cara lá, a outra posição solitária, né? A outra posição que também depende de confiança, depende de sequência, e essa posição é a posição do camisa número 1, nosso goleiro. Então, antes de falar da atualidade, antes de falar bastante sobre John, Kehler, buscar um pouquinho atrás aqui, Daniel, Marcelo Lomba, vamos falar de história, cara. Eu quero saber, primeiramente, do Raoni. Raoni, qual o grande goleiro da história do Internacional? Manga. O grande goleiro da história do Internacional é o Manga. Com certeza, cresci ouvindo falar. Acho que os resultados e o tamanho que ele tem no futebol, aquela questão do dia do goleiro, a mão toda quebrada, acho que o cara, ele era fora de sério, assim, e ainda faço uma menção honrosa ao Benítez, né, acho que o goleiro do time invicto de 79 tem que estar citado, o cara foi campeão invicto no Campeonato Brasileiro, que acho que nunca mais vai acontecer, e meu pai também me ensinou muito sobre o Benítez, né, foram os 2 grandes goleiros da história do Inter, e que eu cresci ouvindo falar. E, obviamente, para fechar uma trinca, uma santíssima trindade, o cara tem que colocar o Klemer, não vou colocar ele nem pelo goleiro que ele era, e sim pelo resultado, liderança, soco na cara quando precisava, gritar forte no vestiário. A gente sabe que o cara, ele tinha essa presença, né? Um cara que, botava quente mesmo. Então, acho que essa é a santíssima trindade do Inter, de 2 grandes goleiros da década de 70. Capitaneados pelo Manga. Capitaneados pelo Manga. O Klemer eu coloco mais pelo perfil histórico mesmo, mas aí, falando de bola, é o Manga e depois o Benítez. Cara, eu nem tenho muito o que falar, né? Acho que o Raoni falou os nomes que são os principais, assim. Eu gosto muito de falar, né? Olha, caiu hoje mais uma bandeira. Hoje as bandeiras, isso aí não pode ser um sinal, né, velho? Pelo amor de Deus. Mas eu gosto muito de falar também os goleiros que a gente vê, né? Então, eu gosto o Klemer, né? Foi, cara, um dos principais goleiros da história, sim. Não pela sua qualidade, mas o Raoni falou muito bem sobre a liderança, porque se tu for ver por qualidade, antes dos tempos de glórias do Inter, ele teve muitas falhas, e falhas grotescas, né? Então, umas que até estava na Bombonera lá, os 4, cara, ele
falha grotescamente, a gente começa ganhando o jogo, depois eu acho que ele meio que se caga como maneira, mas depois isso acho que pode ser... É muito daquilo que a gente conversou, né, em um episódio sobre casca, né, eu acho que ali ele cria uma casca, e ele já vem de uma casca cara, ele vinha de muitas derrotas, né, cara, o cara perdeu um campeonato brasileiro, né, ele veio de um Flamengo, que era uma nhaca pura, então, cara, acho que ele vem com essa casca e ele traz essa experiência e se torna um dos maiores goleiros do Inter. Então eu gosto muito do Kleber por isso, por eu ter visto ele, mas, cara, Manga não tem, né? Tu vai falar com qualquer, cara, fala com meu pai, fala com o pai do Raoni, todo mundo aí, colorado, que a gente vai conversar, velha guarda, o cara fala do Manga, né? Não tem como, né, velho? A gente cresceu ouvindo falar do Manga, né? Temos dois votos, isso aqui não é nenhuma eleição nem nada, mas eu vou ser um... Para mim é diferente. O Manga, eu acho que o Manga, eu não vi o Manga, claro que eu ouvi muito falar, até por toda essa questão mística, ele andar, né, as imagens, aquela coisa dele dar um passo para o lado, a bola fazer uma curva no chute no Debinho, ele buscar, são coisas assim que são muito marcantes e a história da carreira do Manga como um todo. Mas para mim, cara, o principal goleiro, e aí eu vou falar com um cara, e vou destoar um pouco, é um cara que não é vencedor pelo Inter, mas é um dos meus primeiros ídolos, talvez meu primeiro ídolo é o Tafarel, cara. Tô aqui com a blusa dele, tá com a blusa do Grenal de século. Cara, o Tafarel, claro que tem uma trajetória do Tafarel que entra no meu imaginário, depois dele fora na seleção, né, tetracampeão, depois jogando a final de 98 também. E, cara, para mim ele é coisa de infância mesmo, ele era meu ídolo, era um baita goleiro, um goleiro que pegava pênalti, um goleiro que não faz firula. Eu acho que isso é uma coisa, quando a gente vai entrar na técnica dos goleiros, né, nessa parte, mas assim, tecnicamente me agrada muito o Tafarel, é aquele cara que fazia as defesas de maneira simples e, infelizmente, né, é uma trajetória que acaba acontecendo com os goleiros do Internacional, que esses goleiros da base não conseguem levantar caneco, né? E o Tafarel foi mais um desses. Não era um goleiro também que ele teve falhas em Grenal, mas foi um goleiro que foi vendido e teve uma trajetória incrível, mas eu me lembro dos campeonatos que ele jogou no Inter, das primeiras lembranças que eu tenho como torcedor, e para mim é o melhor goleiro da história internacional que eu vi. Eu gosto de colocar os que eu vi, porque, enfim, a gente perde um pouco do imaginário, e é aquilo que a gente vê mesmo na prática. Raoni levantou o dedo, quer falar alguma coisa? Não, só ia falar que o Tafarel é uma coisa que é muito legal, eu não citei ele porque não ter jogado tanto no Inter nem levantado o caneco, mas é global o fenômeno, né? Um fenômeno global. Onde tu vai, o cara vai lembrar do Tafarel. Talvez o cara não saiba lá, o cara, sei lá, na Inglaterra, ou não sei o que, quem é o Manga, quem é o Benítez, quem é o Kleber, muito menos. Mas o cara vai lembrar do Tafarel pela seleção, pelo que a trajetória dele na Europa, tanto que o cara virou preparador de goleiros aí na Europa por anos, e se parar para pensar na seleção brasileira, não existe um goleiro melhor que o Tafarel, e tem que ser um orgulho nosso, porque o cara é cria daqui, é colorado, e acho que sim, tem que ter, ele vale muito a menção, acho o voto muito válido, mesmo não ser uma eleição, acho que a lembrança, é muito foda, assim, quando eu viajei, as pessoas da Inglaterra, assim, que torciam pro Liverpool, pro Manchester, quando eu falava do Inter, tipo, que eu torcia pro Inter, as pessoas sabiam muito quem era o Tafarel, sabe? Então, tipo, às vezes um cara da Sérvia, tá ligado? Tu falava assim, o Tafarel sabe quem é? Pô, sei quem é, tá ligado? Isso é uma parada que me marcava muito de caralho, o cara conhece, tá ligado? O cara sabe quem é o Tafarel, tá ligado? Tem umas paradas muito loucas, o Tafarel é isso, o Tafarel, ele tem as falhas no Grenal, mas ele é o goleiro do Grenal do século, né? Cara, uma das principais vitórias, é a principal vitória, né, em Grenal, né, do clássico. Ele tem, cara, eu tenho uma confusão mental de qual campeonato que tem, o Galvão Bueno sempre fala isso, que é uma das maiores atuações que ele já viu de um goleiro, que é do Inter e Cruzeiro, da semifinal de 88 ou 89, 87, que a gente perde pro Flamengo. Depois 87. 87, né? Então, o Galvão Bueno sempre foi, se eu não me engano, o Tafarel foi o melhor jogador do campeonato, se eu não me engano. Eu não tenho a precisão desses dados, mas eu me lembro de falarem quando eu era criança que nesse campeonato ele defendeu 14 pênaltis. Entra no imaginário, né? Eu me lembro que ele pegava pênalti pra cacete, era um time que jogou uma final contra o Flamengo, que era muito superior, o Flamengo era uma seleção, o time do Inter era limitado, mas tinha o Tafarel. Então, assim, o Inter foi 0-0 e 1-0 os jogos, assim, foi um jogo muito parelho e muito baseado no Tafarel. Então, e essas informações, isso aí, para mim, torna o Tafarel muito grande. E, claro, cara, eu tenho uma lembrança em pós-título de 94, eu encontrar o Tafarel no Iguatemi, foi o primeiro cara que eu encontrei, fui correndo atrás para pegar um autógrafo, porque essa tinha 10 anos de idade. Mas, assim,
A gente falou de goleiraços aqui, né? Goleiros com grandeza internacional, mas tem aquele goleiro também daquele carisma, aquele goleiro que a gente lembra, assim, por peculiaridades. E eu queria saber qual que é esse goleiro de vocês. A gente teve alguns dos anos 90 no Internacional. Tu lembra de algum aí, Raul? Cara, meu primeiro ídolo no Inter também foi goleiro, foi o André, tá ligado? O André Doria. Então, tipo, eu lembro dele pra bem mesmo, não é nem pra ruim, assim. Não, mas ele tinha um bom movimento, chegou na seleção, né, cara? Chegou na seleção e pra mim o André foi o primeiro goleiro, assim, que, cara, me marcou muito. Eu era, tipo, muito fã. Era criança e jogava futebol e me atirava ali no chão e André, sabe? Isso, tipo, esse pra mim é o Tafarel, isso aí, né? O André, ele pegou um pênalti contra o Santos, que a gente elimina na Copa do Brasil, ele pega um pênalti que a bola já tá fora, velho. Ele foi tão no canto que a bola tá fora, ele pega o pênalti. Tipo, ele agarra a bola. E esse jogo... inacreditável. Esse jogo é tão importante pra mim que é o jogo que eu tenho tatuado na perna com o jogo do Arilson, né? O Arilson exatamente. 2-0. Tomou esse, e fez 2-0 aqui. Esse jogo aí, nos pênaltis, é o jogo que... Sabe quando não interessa mais o que teu pai fizeram falar, tu virou colorado, assim, tipo, eu tinha 7 anos, esse foi o dia que marcou pra mim pra sempre. O André acabou com o jogo. O André, infelizmente eu vou ter essa lembrança do Mazembe, mas eu tava voltando da Venezuela e no meu voo tava o voo daí de São Paulo a Porto Alegre, tava o André, e daí a gente conversou sobre, vamos lá, Colorado, vamos ganhar agora e tal, tava tipo, todo fardado de Colorado. E uma lembrança boa de ver ele, né? Mas depois não tive lembranças boas. Outro goleiro assim que te marcou pelo carisma, assim, teve algum dos anos 90 aí, Palito? Cara, dos anos 90. Cara, pra mim o que eu tenho o maior carinho e pra mim foi um sonho ter foi o Pato Mandanazzieri no Esporte Clube Internacional. Mais recente, né? Mais recente. Isso aí foi tipo, caralho, velho. Que é um cara assim, um multicampeão com o Boca Juniors, e o cara foi campeão com o Colorado. Isso que é mais louco de todos, tá ligado? Tipo, é inacreditável ter um louco desses, assim, o cara é o biotipo menor de goleiro que existe, velho. É um anão, tipo, fraquinho, tipo, não tem, e, cara, o cara era muito pica, meu. E é isso, o cara reverteu um pênalti, o cara foi o inventor do VAR, né, velho? Mas ele era complicado, né? Ele tava na decadência técnica dele, já não era um cara confiável. Mas aí entrou o Renan, que a gente trouxe de volta, e também quase... em decadência técnica também. Também decadência técnica. Enfim, para passar nessa pauta aqui dos anos 90, eu gostaria muito de lembrar 2 gringos que eu lembro com muito carinho. Nos anos 90 a gente vivia muito, mas era assim, um era o Gato Fernandes, campeão da Copa do Brasil, um 3-0 nos pênaltis, embora ele tenha defendido 1 ou 2, o outro foi por cima. Pra fora. Mas era um goleiro muito carismático, tinha o bigode, assim, me lembro. Muito bom o bigodinho, E o outro que também era uma coisa muito incrível quando veio para o Internacional, que era o Goicoechea, que uma vez eu encontrei na Back Video ali da Nino Peçanha, do Ponto de Gasolina. Também peguei, eu tinha autógrafo de goleiro. O meu irmão tinha o boné da camisa 12 com o autógrafo dele, ele foi lá no Uruguai, ele dá o bonézinho da camisa 12 para ele, dá uma na TV. O Goicoechea era o goleiro da Copa de 90, né, velho? Era um goleiro que era terceiro reserva, entrou e pegou pênalti, fez uma boa Copa do Mundo e, caiu no Internacional. Era um goleiro reconhecido por não agarrar as bolas, né? Tinha mão de raquete, história batida. Mas, enfim, lembranças de goleiro é sempre muito bom, cara. Mas sempre com muitas críticas, né, cara? É difícil ser goleiro no Internacional, velho. Cara, e aí a gente passou já por Klemer, já passou por Manga, alguns goleiros mais cascudos. Cara, qual é o perfil que tem que ter um goleiro internacional, pai? Me responde essa pergunta, cara. Aí, Marcel, eu que te faço essa pergunta, Marcel, em homenagem à nossa ouvinte, Maiara, que está lá em Londres. Ela quer que a tua opinião referente ao perfil do goleiro do Esporte Clube Internacional, Marcel. Cara, essa para mim é uma informação consolidada e, assim, muito pouco amparada em técnica e muito amparada na mística, né? Então, é um negócio que a gente pode até desenvolver melhor no próximo programa, que provavelmente a gente vai fazer com o nosso colega Froner. Mas a gente tem um perfil desse goleiro, né? A gente tem algumas características que permeiam a história desses goleiros. Normalmente são goleiros mais velhos, mais cascudos, né? Aquele goleiro que, quando toma o peru e o goleiro toma o peru, ele xinga a zaga. Ele é um cara que tem muita confiança na posição dele. É um goleiro já desprovido de belezas físicas, né? Então a gente sabe que para ser campeão, goleiros bonitos que a gente faz vários goleiros lindos, inclusive como o Alisson, mas a gente acaba usando esses goleiros muito mais para vender do que de fato para ganhar títulos. Pelo menos tem sido assim a história. E assim, a peculiaridade da cutis, né? Tem aquela pele mais judiada, né? O que a gente chama de cara de areia mijada, né? A gente teve alguns outros goleiros, por exemplo, o Lauro não era tão velho, mas ele tinha essa
peculiaridade na face dele, que era aquela pele machucada pela acne ou por alguns outros problemas dermatológicos. E o Lauro levantou caneco, né? A Sul-Americana de 2008, o goleiro Lauro estava lá. Eu acho que tem que ter uma outra coisa também, meu. Ter algumas bizarrices, tá ligado? Tipo, é isso, cara, o Manga tinha os dedos tortos. O Klemer, cara, tomava gol de recuada, tipo, umas coisas bizarras. O Lauro fez gol de cabeça. Tipo, tem que ter alguma coisa bizarra também, além da cara de areia mijada, tá ligado? Raoni, qual essa característica do goleiro do Inter? Essa aí que vocês falaram, o goleiro do Inter, ele tem que ser... Cara, eu acho que ele tem que ter um porte, tá ligado? Esses caras tinham um porte, o Lauro, o Klemer, o Manga, o Benítez, o Gato Fernandes, tinham um baita de um porte, o bigodão, assim. Meu, essa é a característica, tá ligado? O cara, ele é piruzeiro, ele xinga a zaga, daí o cara não se omite em jogo grande, ele segura o pepino, às vezes ele caga no jogo grande, daí no próximo jogo grande ele fecha o gol, entendeu? O cara não vai... Tipo assim, o cara foi mal... Por exemplo, o Klemer, ele foi mal na semifinal do Mundial, aí na final ele pegou. Pô, beleza, aceita, tá ligado? Então, tipo, tem que ter esses fatores, assim. E eu só acho que o goleiro campeão pelo Inter, cara, ele não é guri, tá ligado? O Inter não tem, tipo, não é nenhum guri da base, nem um outro guri aí, tá ligado? O goleiro campeão do Inter é um cara meio que chega aí já, sabe? Ou o cara é pica, ou o cara é rodado, e aí vai levantar a caneca. Essa era a minha próxima pergunta, cara. Então, o goleiro se cria ou o goleiro se busca? Então, o goleiro se busca. Cara, eu acho que o Inter pode criar goleiro, sim. O Inter tem a escola muito forte, Tafarel, André, Renan, Alisson, mas, cara, esses caras, assim, até que alguém quebre a escrita, tu tem que fazer a grande venda e depois buscar um goleiro consolidado, entendeu? A minha teoria é meio essa aí. Se não tem um consolidado no mercado, tu pode botar o que tu criou, mas se ele não quebrar a mística da parada, ele vai ter que ser vendido, aí a gente forma goleiro pra seleção, entendeu? Seria essa brincadeira, assim, que o cara seja vendido, vá pra seleção, jogue várias Copas do Mundo, seja feliz, e a gente tente achar um goleiro rodado, que não pode ser o Marcelo Lomba, tá? A gente tem alguns exemplos dessa linha, tu concorda aí, Palilo? Cara, eu tenho. Acho que, cara, eu acho que tem um ponto que não tem como lutar, né? Cara, a gente não foi campeão com um goleiro da base. Não tem? A gente não tem? Me diz. Quem é que foi da base campeão? Não tem? Então, acho que isso explica muito. Mas, claro, cara, o que eu acho que é legal dos goleiros da base do Inter, que daí vai de Tafarel, de Alisson, até o André depois foi pro Cruzeiro e tal, mas, cara, os caras vestem o Inter, são embaixador do Inter e levam o Inter para todos os cantos, tá ligado? Eu acho isso muito legal. Mas, cara, para campeão, a gente foi campeão com um goleiro que veio de fora e acho que, cara, tá aí o caminho, acho, né? Então a gente pode fechar que dá para ter a combinação, né, cara? 2006 a gente tinha as duas, né? Dessa camisa aqui. O Renan fez a maior série sem tomar gols da história do Campeonato Brasileiro. Cara, Marcelo Boeck. Marcelo Boeck foi importantíssimo no jogo contra o LDU. Apesar de ter tomado um golzinho ali, mas claro, foi por causa da altitude ali, mas ele fez um jogo maduro. Né? Mas assim, daqui a pouco essa combinação, porque daqui a pouco o Corona não tá bem, fica no banco e o Guri entra. Mas assim, eu acho que é uma profissão muito ingrata esse goleiro do Internacional, cara. Até eu vou falar que a gente já debateu, vocês dois falaram que foi falha do goleiro do Joe. Cara, para mim, eu acho que não foi falha, foi um baita chute, e quem falhou no lance mesmo foi o Mário Fernandes, cara, que deu um espaço absurdo pro cara chutar e não fechou a bola. Cara, foi um chute muito forte, assim, poderia talvez, seria uma defesa espetacular, e depois da primeira defesa que ele fez, o treinador tá pronto, chama o goleiro. Cara, eu acho que foi mais posicionamento ali, e tu vê o lance que, como ele dá de cara na trave, né, tipo... É complicado, velho, assim, a gente não dá confiança pro cara, agora quem é que vai jogar, mas enfim... antes da gente debater, e nós vamos chegar nesse debate, John e Keider, eu quero trazer aquela lembrança ruim aqui, já que a gente está falando de contexto histórico. Palilo, qual foi o pior goleiro que tu viu usando a camisa do Internacional? Cara, eu tenho dois nomes, assim, tem vários, né, mas eu vou dar dois nomes, assim, porque um é da história da minha vida, né, o meu primeiro jogo no estádio Beira-Rio foi Esporte Clube Internacional e Náutico, acho que, se eu não me engano, o ano é de 1994, ou 93 a 94. Fui de Coreia, sou coreano, sempre fui coreano. 2-0 Náutico, 2 frangos do Maizena, que depois mudou para Burilli. Era horrível, cara. Depois ele mudou o nome para Burilli, né? Porque Maizena ele dizia que não dá, e Burilli, cara, horrível, era horrível, e foi tipo uma lembrança, né? Tipo, meu primeiro jogo do Beira-Rio foi uma derrota.
Mas, cara, não tem como não. Pra mim, o Marcelo Lomba, velho, é inacreditável, velho. Porque o Marcelo Lomba, ele tem algumas coisas, assim. Cara, ele tem uma expulsão na arena num jogo. Que, cara, o jogo por si só é uma tristeza. O técnico é o Zé Ricardo. Eu acho que até eu entendo por que ele foi expulso naquele jogo. Que ele não tava afim de estar naquele jogo, tá? Cara, é o Zé Ricardo, técnico do Inter, que é inacreditável esse louco ter sido técnico do Inter. Acho que é uma pauta boa, técnicos do Internacional, porque aquilo ali é uma bizarrice. Um dia teremos. Isso é uma bizarrice. Cara, aquela expulsão é inacreditável. O cara dá uma voadora do nada no Luciano. Cara, o cara toma a gente consegue uma proeza de ganhar na Bombonera, fazer um revés, né? Que a gente perdeu no Beira-Rio, ganha na Bombonera, na Libertadores, vai para os pênaltis, ele toma um frango no pênalti, o cara dá um peidinho no meio e ele põe a bola para dentro. Tá, mas eu aquele jogo contra o Sport, deu, é isso aí que eu quero terminar, que aquilo ali, aquela bola da trave, ele fica, tipo, velho, não. Daí o Marcelo Lomba o Marcelo Lomba teve bons momentos, teve o Campeonato Brasileiro, acho que ele foi eleito o principal goleiro, mas eu poderia separar com o Maisena, o pior goleiro que tu viu, e talvez o Lomba que mais te irritou, né, cara? Pode ser, isso aí, o Lomba é o que mais me irritou. Porque, mas agora falando, tem grandes lances do Lomba também, né? Ele teve grandes defesas, né? Mas ele tem muito mais coisas para me irritar do que coisa. Raoni, da tua parte aí, cara, o pior goleiro que eu vi foi o Marcelo Lomba, mano. Cara, ele era horrível. Quando ele chegou, eu já tava naquela fase que eu dizia que o Inter ia cair, aí ele chegou e jogou 5 jogos no Campeonato Brasileiro que o Danilo se machucou, o Inter perdeu 5, que eram os do Falcão ali. Aí o Inter caiu nesse ano, aí o cara ficou. Daí o cara ganha essas eleições aí que não serve pra nada. Melhor goleiro do campeonato, sim, o Cuesta era o melhor zagueiro. Tá bom, era assim. Vou fingir que era, tá ligado? Aí tem isso aí que o Palilo falou, pra terminar assim com chave de ouro. Nem vou entrar no mérito da Bombonera lá, que ele tomou um frango de pênalti, é verdade. Mas o meu jogo contra o Sport, meu jogo contra o Sport, o cara conseguiu tomar o gol mais bizarro da história do Inter, tá ligado? Tipo, um bagulho muito merda, assim. Eu me lembro que em 2016 eu xingava o cara e chega naquele Campeonato Brasileiro, ele tá ali entregando. Então, tipo assim, assim como eu botei o Klemer, não pelo goleiro que ele era, talvez o Lomba não fosse o pior, mas foi só tragédia e ele era um fracassado do caramba, assim, não podia ter jogado no Inter, eu sabia desde o começo. E é um perfil que, apesar de velho, que cumpre um dos quesitos de goleiro que tem perfil, ele não tinha os outros perfis, ele não tinha, a pele dele estava intocável. Ele era um cara que, vamos falar aqui, o cara era crente, cara. Não tinha porte, né? Meio baixote, assim. Aquela cara, era uma liderança aí, cara, enfim, um cara que não deixa nenhuma saudade. Eu vou falar de goleiro ruim, cara, que ele teve internacional, é impossível não citar o Renato. Eu me lembro, eu estava em Capão da Canoa, ele jogou uns 2 ou 3 jogos e eram uns perus inacreditáveis, cara. E não sei de onde. Acho que se botasse um de nós 3 lá de goleiro, não ia fazer tão feio. Era ridículo, cara. Um negócio bizarro, velho. E assim, vale a lembrança, eu acho que o Palito tá pedindo a palavra, mas o Renato, pelo menos, ao ir embora, ele foi embora muito rápido e ele trouxe o Klemer. Era isso que você ia falar? Esse era o ponto, mas eu tava também na praia, isso aí, eu tava em Capão Novo, Inter e Figueirense, velho, ele tomou um peru, velho, que é inacreditável. É inacreditável, tipo, eu acho que esse cara nunca mais jogou, né, eu acho que ele não jogou mais nenhum time, ele veio do Corinthians e depois nunca mais. Não teve nenhum time. Foi muito desastroso, cara. E assim, para encerrar essa nossa nostalgia aí com goleiros do Internacional, tem algum goleiro que vocês queriam ter visto usar a camisa internacional na história, assim, que não jogou? Que nem a gente fez esse exercício com o centroavante, foi interessante. Um goleiro tem essa figura ou não? Cara, velho, eu tinha o Pato Bonanzero, que eu acho que era um goleiro que eu gostaria de ver, assim, né? Eu achei que era quando veio que, tipo, o Inter tá fechando com o Pato, eu achei, tipo, tá de sacanagem, não é real. Eu tenho um que é o Mondragón colombiano. Mondragón. E tipo, já foi. Papo, não? Já teve esse papo do Mondragón. O Mondragón, ele era um baita goleiro, daí aquela coisa de criança, assim, ele jogava no Rojo, né, no Independiente, então era possível. E, cara, meu pai era meio fã do Mondragón, assim, tipo, que nem ele era do D'Alessandro, então aqui em casa, sabe, rolava, esse goleiro era bom. E eu criança, assim, tipo, e tinha o Córdoba do Boca e o Mondragón no Independiente, né? Pô, futebol argentino no auge, assim, eu queria o Mondragón no Inter, assim. Os dois são requisitos, hein? Principalmente o Córdoba. Não, mas o Mondragón também, ele era alto, meio feio também, meio estranho, assim, o Córdoba era mais, óbvio, o Córdoba tinha qualquer um desses dois tivesse vindo aí, o Inter ia ter levantado o careco, os caras eram a cara sabe, que ia dar boa, assim, tá? Só faltava dar umas bombas em alguém, assim, em Grenal também, ou, tipo, em briga, assim, mas os caras eram, eu queria o Mondragón, assim, tá ligado? Boas lembranças, cara.
Eu lembro, eu sempre queria que, coisa mais nova, assim, eu queria goleiro que batesse falta, achava do caralho ter o Chilavert e tal. E assim, aí vai citar um goleiro nosso que cumpre vários pontos desse perfil do goleiro vencedor, que era o Miranda, um baita goleiro, mais velho, um cara que era cascudo, né? É uma coisa que, cara, para segurar na posição de goleiro do Inter, cara, se precisar, tu vai ter que sair na mão no pátio, sair armado, tu vai ter que fazer um bolo. E quando precisa no jogo decisivo, e a maior sequência de defesas que eu vi na minha vida foi num jogo do Internacional contra o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense na Baixada. Gordon Banks. E se meteu a bater falta uma vez, ele chegou a botar uma bola na trave, né? Eu acho que teve uma situação dessa, eu não tô... Acho que ele fez um gol que foi anulado também, uma vez. O gol anulado quem fez foi o Klemer. Foi o Klemer contra o Vitória. Contra o Vitória, e foi mal anulado. Foi mal anulado, pode crer. Essa lembrança... Se tivesse VAR, era gol. Se tivesse VAR, era gol. Agora é o seguinte, gurizada, acho que está muito bem contextualizado, assim, na questão de histórias do Inter. Eu acho que vai sobrar muito pouco tempo, mas vale a pena. Também acho que a gente já falou do que ser para falar, mas agora a pergunta é direta. Raoni, próximo jogo contra o Caxias, quem botaria? Kehler ou John? Cara, se o Kehler tiver bom dos dentes... Não, os dois estão bons. Cara, eu botaria o Kehler, viado. O cara jogou um jogo e meio que tomou um golzinho que eu não curti, assim, daí é bravo, tá ligado? É tipo, teve a chance e não aproveitou. Demoraram pra dar chance, tinha que ter dado a chance antes, meu. Agora, sabe o que a minha teoria é simples, ó, tu põe o Kehler até ele falhar de novo, entendeu? Aí agora quando ele falhar de novo, aí deu de Kehler, entendeu? Mas no próximo jogo... Mas o cara entrar com esse peso é foda, isso que é a merda, né, cara? É difícil. O goleiro cascudo, quando mete essa, o cara já faz um bolo no vestiário também, tá ligado? E esses caras não têm estofo pra isso, nenhum dos dois, provavelmente. A gente não conhece o John ainda direito. Mas, com certeza não tem, a gente sabe que não tem. Com certeza não tem, é. E Panilo, pra ti, cara, quem que entraria contra o Caxias? Eu vou de Kehler, tá? Ainda vou dar um voto de confiança pro Kehler. Eu acho que ele falhou ali no Grenal, mas para mim acho que é uma falha de visão dentro do Mano e da comissão técnica. Cara, o cara quebrou os dois dentes no jogo. Cara, tu tem que tirar o cara ali no jogo. Porque isso... Cara, imagina, meu, quebra os dentes, os dois dentes, vai jogar um Grenal, um jogo de alta intensidade, meu. Aquilo ali prejudica. Com certeza isso prejudicou também, cara, tempo de bola, tudo. Então, dou um voto de confiança ainda para ele, mas eu acredito que no andar da carruagem o John vai ser o titular do Esporte Clube Internacional. Eu vou dar meu voto agora. Eu manteria o John, tá? Vou fazer o 1 do 2-1. Eu manteria o John. Eu gostei do porte, eu gostei visualmente, achei o John bem com aquele uniforme preto do Internacional. Fazia tempo que o goleiro não usava o uniforme preto. Eu sou muito apegado a essas coisas, desculpa aí, galera. Achei bonito aquela posição, um goleiro grande. E me agradaria ver o John dar confiança, dar um pouco de tranquilidade para ele pegar um outro jogo. O Kehler teve a chance deles. Eu gosto do Kehler, eu acho que o Kehler tem coisas que o Daniel não tinha, por exemplo, ele sai do gol. Eu acho que esse goleiro que sai do gol é importante. E é uma coisa que, para mim, foi um ganho com o Kehler. Mas a falha do Grenal, para mim, foram duas falhas importantes. Eu acho que a gente tem que dar chance para o John. O Kehler teve uma sequência, a gente dá uma sequência para o John agora, seria interessante. Eu arriscaria no John, mas acho que o Mano vai com vocês. Eu vou ser voto vencido nessas. Então é 3-1, Palilo, Raoni e Mano contra eu, acredito. Mas assim, eu também acredito, cara, que o Inter tem que ficar atento ao mercado. Eu acho que o Inter acabou errando no planejamento, poderia ter feito isso antes. Eu buscaria uma oportunidade de mercado para trazer um goleiro mais cascudo. Mas quem? Então, essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês. Quem que tem no mercado aí? Quem vocês acham que dá para pegar um cara um pouco mais rodado? Porque não é um investimento alto, aparentemente. A gente poderia fazer isso com um investimento razoável. Eu pegaria um goleiro gringo, que é o Guillermo de Amores, que joga na Colômbia, que é o quarto goleiro da seleção do Uruguai. Eu sempre achei ele bom goleiro. Agora que o Muslera e o outro goleiro velho lá, o Sousa, vão largar, ele vai ganhar mais espaço na Celeste. E a outra opção, eu sempre falei nos grupos, assim, mas ele seria um goleiro reserva, é meio pique John, assim, teria que testar, que é o João Ricardo, que é gaúcho, que era do Ceará. Eu sempre falei desse cara, né? Eu faria uma entrevista com esse cara, eu tenho uma fonte que me diz que esse cara é colorado. Eu não tenho certeza, não confio na fonte. Eu faria uma entrevista com esse cara, ver o perfil dele. Se ele fosse colorado mesmo, eu teria trazido ele para ser o goleiro reserva, assim, no começo desse ano, né? Então o Kehler teria falhado e agora a gente estaria vendo o João Ricardo jogar. Seriam os dois nomes, assim, que eu tenho de cabeça. Nenhum deles tem esse perfil do Inter, assim, tipo, caralho, esse cara é o goleiro do Inter, porque realmente tá difícil o mercado, tá ligado? Acho que se tu parar pra pensar quem é o goleiro que tem a cara do Inter hoje, mano, esse goleiro talvez ele nem exista. Então, nem exista mais, então, tipo, cara, nesse sentido eu teria esses dois nomes apenas. Talvez o Gatti
Gatito, mas o Gatito tá lesionado ainda, né? Acho que ele tá ainda lesionado, eu não sei qual é, que é a situação dele, mas o Gatito, sim, pelo contexto histórico do pai dele e tal, ter jogado no Inter, seria massa. Vai ser interessante. Faliram mais alguém aí? Não, acho que é só o Gatito, acho que Cara, eu tenho, porque eu não tenho nome. Eu vou trazer um nome aqui, cara. Eu acho que faz tempo que não tem no Internacional, mas tempo mesmo, cara. Eu gosto de goleiro que pega pênalti, é um negócio que reverte o jogo, reverte o ânimo, a história do jogo. Sempre é bom ter um goleiro que tu tem esperança de pegar pênalti. E, cara, faz muitos anos que é pênalti contra o Inter e a gente sabe que vai ser gol, porque a gente não tem goleiro pegador de pênalti. Eu acho ele uma aposta interessante, aquele goleiro que estava no Flamengo, um cara que já é mais velho, o Diego Alves, tá, eu acho que se for para o Europa, não deve ter um salário muito absurdo, o cara já deve estar no fim de carreira. Foi para o Celta de Vigo. Celta de Vigo, mas não deve ter 40 anos, deve estar com uns 37, 38 anos, acredito eu. Por aí. Por aí. Tem mais 2 anos aí para queimar, então eu treino um goleiro desse perfil, eu apostaria de repente no 37 anos. 37 anos aí, joga mais 3 anos fácil, se pegar confiança, pegar ali uns 2, 3 pênaltis, sabe pegar pênalti, eu tô de saco cheio de goleiro que não pega pênalti, cara. Tem isso. E a gente tem 2 seguidas aí, do Olímpia e do Melgar nos pênaltis, né? Muito mata-mata aí pela frente, né, cara? Então, enfim, essa é a minha ideia. Mas Boca, né? E Boca, Olímpia e Melgar. Não, tá uma desgraça, cara. Tá uma desgraça aí. Então, tá, gurizada, acho que falamos bastante aí sobre o goleiro, a pauta tá encerrada, o programa foi interessante, vamos fazer um fechamento, fazer aquela leitura dos comentários. Mas antes disso, enquanto eu vou abrindo aqui, eu quero dar suas considerações finais, mais alguma coisa que eu não falei, gurizada? Não, cara, acho que é isso, acho que é foco total agora contra o Caxias, um jogo perigoso, eu acho que o Caxias é o melhor time do interior, hoje junto com o Ipiranga, 2 times que são fortes aí, eu acho que não vai ser fácil para Inter nem para o Grêmio, mas eu acho que 2 jogos... Eu acho que o Inter deu sorte, meu, porque ir pra Erechim 2 vezes seguida, que nem o Grêmio, é dureza, meu. O bagulho é tranqueira, né? Tipo... E o Grêmio ainda depois de um jogo na quinta que vai ser, cara, um jogo só é foda, velho. Sim, tu foi, voltou, decidiu e vai de novo. Então, tipo, eu acho que o Inter pegou o Caxias, o time é bom mesmo, tem que cuidar, mas é isso aí, tem que meter os caras, né, meu, investimento. É dois jogos, né, meu, não é diferente, 2 jogos tu consegue, tipo, cara, faz aquele jogo tranquilo nesse primeiro e pro segundo também decidir. Mas o importante é hora de crescer, né? É hora de crescer. Agora não dá cagada que nem deu ano passado. Mas acho que tem tudo para dar nossa, acho que tá... Gurizada, assim, os comentários aqui, até valeria a pena falar, mas são comentários de melancolia do programa contra o do Grenal. Vale citar ali a participação de novo a participação do Juliano Stinieski, que ele fala aqui do Camisa 9, né? Que tem o Camisa 9, é um cara que defende aqui o alemão, né? Fala que o Gauchão era para errar, para quebrar o jejum. Enfim, a galera meio dando os pitacos, participação aqui do Nicolas Braga, do Sazoli Cardes, do nosso caro Eduardo Brandalize e também do Juliano, para citar aqui a galera, mas assim, continuamos. Quer falar aí, Rony? Fala aí. Não, sem lembrar do Grenal, isso aí, sem lembrar do Grenal. Agora é ganhar do Caxias e ter o Grenal que importa e meter os caras, é o foco positivo. Daí eu vou dar o abraço da semana, né? A gente tá dando um abraço da semana, eu vou dar um abraço da semana pro meu pai, meu, já que a pauta foi goleiro, porque meu pai me ensinou sobre o goleiro do Inter, entendeu? Tipo, ele era muito chato com o goleiro, assim, e ele ainda é chato hoje com o goleiro, tipo, Marcelo Lomba, assim, eu e meu pai, que dupla cornetão do Lomba, né, meu? Era 2 caras assim, meu Deus, tira esse cara do gol do Inter. Então, o abraço hoje é pro meu pai, que vai assistir ali na sala amanhã, que a gente tá gravando, né, na terça para lançar na quarta, e é isso aí, meu, abraço é esse, e, mano, sem pauta negativa de Grenal, meu, eu tô, tipo assim, sabe, acho que o programa foi bem nessa pegada, assim, a gente descarregou tudo daquele Grenal, e agora, meu, é com os caras, tá ligado, tem que ganhar os próximos. A KTO ainda não tá patrocinando o programa, mas eu já digo, faz a fezinha que, meu, tenho absoluta certeza que o Grêmio vai cair pro Piranga. Pode anotar aí. Forte, hein? Temos a cigana do Rádio 2x5. Pode ter certeza, eu tenho absoluta certeza disso. E vai cair quinta também. Vai ser só crise agora. Meu Deus do céu, tô trazendo a crise. Essa cigana tá que tá. Então tá, gurizada. Então fechamos aí mais o programa, cara. Vamos para a próxima semana. Vamos que vamos, dar em Colorado lá. É isso, ó.